Olá, está começando mais uma edição do seu programa do Universo Business no Maranhão, o Negócios na Pauta. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nesse período de quase 1 ano e meio, desde que a pandemia obrigou grande parte das pessoas a ficarem mais tempo em casa, em algum momento você pensou em trocar algo de lugar, mudar um móvel num compartimento do lar ou reformar geral mesmo? Bom, se a sua resposta foi sim, saiba que você faz parte de um movimento que tem aquecido alguns setores da economia. Hoje o nosso olhar vai ser lançado para a indústria moveleira. Veja só esse dado. Em março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando se vivia ainda o início da pandemia no Brasil, a indústria de móveis ganhou destaque dentro do setor da chamada indústria da transformação e teve alta de 35,8%, o maior índice já obtido nas pesquisas da empresa Móveis e Valor. Acompanhe. Reabrir as portas da loja que mantém em São Luís há 25 anos foi uma das maiores satisfações do Hernando, empresário do segmento de móveis planejados na capital maranhense. Com todos os cuidados possíveis, a empresa voltou a funcionar na modalidade presencial depois de passar meses fechada em respeito às normas sanitárias. O primeiro semestre de 2020 foi marcado por muitos desafios e dificuldades. Dificuldade extra para preparar contrato para deixar o pessoal em casa, trabalhar com os computadores, a gente atender a cliente à distância, fazendo Zoom. E realmente foi um período de muita dificuldade. Mas esse mesmo ano, repleto de mudanças bruscas na rotina das pessoas, revelou surpresas para o mercado moveleiro nacional. Muita gente passou a ficar muito mais tempo em casa e a sentir a necessidade de adaptar o próprio lar às novas demandas. Trabalhar e estudar em casa foram alguns dos fatores responsáveis pelo bom e surpreendente desempenho da indústria moveleira no Brasil em 2020. Segundo o levantamento do IEM, Instituto Inteligência de Mercado, o aumento foi de quase 7% em receita e de 12% em volume de vendas, o que demonstra maior saída de produtos populares, sem altos preços agregados. Diferente dos primeiros meses de 2020, de repente, no segundo semestre, o consumo foi estimulado, sobretudo no ambiente doméstico. Logo no retorno, os clientes, como passaram muito tempo na pandemia em suas residências, sentiram a necessidade de mudar. Estavam vendo que os móveis estavam antigos, estavam cansados. Para vocês terem uma ideia, a Florence cresceu durante esta pandemia, acredite, 52%. Estamos aumentando o parque industrial, contratando e treinando mais gente, não só na fábrica, mas em toda a rede no Brasil e no exterior. E aproveitando esta pandemia também, nós nos inovamos, como estamos renovando todo o nosso showroom. O tão esperado retorno das atividades na loja do Hernando veio acompanhado pelo alcance de números muito positivos na empresa. A indústria reagiu rapidamente, só que ela não tinha estoque de matéria-prima, não tinha estrutura suficiente para reagir tão rápido a um consumo que, no primeiro momento, mostrava ser em queda, estava travado, estava caindo, o varejo cancelou todos os pedidos, depois reativou tudo. E a indústria não teve tempo de reagir, acabou fechando o ano no negativo em termos de produção. Em volumes de produção, o número foi 1,4% menor que 2019, mas em termos de faturamento ainda cresceu um pouquinho, 3,5%. Registrando um aumento nos preços médios da produção de 4,4%, já impactados pelo aumento das matérias-primas. A pandemia mudou o comportamento de muitos, que passaram a valorizar ainda mais o próprio lar. E, pelo visto, essa tendência veio para ficar. A indústria moveleira comemora. A expectativa é de que, em valores e em volumes, esse mercado feche 2021 com crescimento de 2,3%, ou mais. No primeiro trimestre de 2021, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, nós já estamos registrando 6,7% de crescimento nesses primeiros 3 meses, o que é muito positivo, mostrando que, apesar da segunda onda que nós vivemos aí desde janeiro para cá, fevereiro para cá, ainda assim o comércio continua ativo, a venda de imóveis continua ativa, e para um período que normalmente no ano ele é relativamente fraco, ele continua bem acima
do que foi o ano passado. As estatísticas não mentem. Em tempos tão complicados para alguns diversos setores da economia, em outros parece surgir a oportunidade de aquecimento que impacta diretamente na vida das pessoas, gerando emprego e renda. Nesse mesmo levantamento da empresa Móveis e Valor, em 2021, as altas têm se repetido mês a mês. No acumulado do primeiro trimestre, a elevação do indicador de crescimento foi de 14,7%. E pela primeira vez nos últimos 12 meses, o índice anual alcançou terreno positivo, com 0,5%. Por isso, agora eu vou apresentar os nossos convidados de hoje aqui no Negócios na Pauta. Recebo Patrícia Soledad, arquiteta, administradora e empresária, e também Wagner Policarpo Caldas, empresário da Inova Ambientes. Sejam então muito bem-vindos ao Negócios na Pauta, Patrícia e Wagner. Boa noite, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você, parceiro. Obrigado. Boa noite, Dalva, é uma satisfação estar aqui com vocês, né, contribuindo aí com informações precisas para o nosso mercado imobiliário, né? Gente, perfeitamente agora, entrando nesse assunto que tanto tem causado curiosidade, inclusive, nos lares, todo mundo mais tempo em casa, observando melhor aquilo que pode ser melhorado. Eu já pergunto, aqui no Maranhão, esse cenário retratado nacionalmente também tem sido percebido? Qual é a percepção de vocês que atuam nessa indústria? Olha, com certeza, Maranhão está dentro desse cenário, né, onde houve esse aquecimento no mercado imobiliário, no mercado de imóveis planejados, e se deve ao fato mesmo da pandemia ter obrigado o isolamento social. E as pessoas se voltaram e mudaram, redirecionaram os seus investimentos. Deixaram viagens, deixaram outros investimentos para cuidar mais daquele ambiente que obrigatoriamente agora precisa estar, né, que é a sua casa. E também o fato do home office, né, desse trabalho feito em casa, as pessoas também precisaram investir nesses escritórios residenciais para continuar fazendo seus trabalhos. É verdade. E você, Patrícia, também notou isso entre os clientes do escritório? Sim, a gente percebeu muito. Muito projeto para pequenos ambientes, reformas rápidas, né? A pessoa não quer receber muita gente em casa, muito trabalho, muito trabalhador, mas ela quer melhorar o que ela já tem. E isso foi muito para o home office e para cozinhas. Percebi muita necessidade de projeto de atualização de cozinha, porque muitos dispensaram secretárias e funcionários para atuar dentro desse ambiente. Então teve uma movimentação muito grande disso. E além disso, vocês perceberam que outras mudanças que a pandemia trouxe? Porque eu acredito que esse movimento já foi depois de aquele primeiro susto ter deixado as pessoas mais tranquilas. Num primeiro momento, houve um recuo, houve ali um freio com os investimentos a serem feitos? Quando a gente fala de março de 2020, a gente percebe uma paralisação, né? Que foi quando tudo se fechou. Abril estava muito retraído, a incerteza de como vai ser, como vai ficar, e eu comecei a ver movimento a partir de junho do ano passado, que a gente começa já a ter necessidade de algumas modificações, ainda com muita cautela, muita preocupação, mas já a pessoa já estava mais de 60 dias em casa, né? Inclusive nessa demanda eu tive troca de decoração, troca de quadro, vamos escolher um tecido novo, vamos limpar, Patrícia, eu quero limpar minha casa, eu preciso fazer uma coisa pequena aqui. Veio naquele momento alguma coisa muito linear, né? Muito tranquila e preocupada. E hoje o que eu percebo é que as pessoas já estão transformando o ambiente por inteiro, sem grandes investimentos, sem grandes reformas, né? Mas para uma coisa mais durável, mais funcional, mais prático, né? Prático, sem muito modismo, mas pela qualidade. E agora eu quero fazer uma pergunta que até é também curiosidade pessoal.
e um pouquinho de provocação, porque vocês trabalham no mesmo setor, que é o setor da indústria moveleira, mas em faces diferentes, em pontos diferentes. A Patrícia, ela é arquiteta, então ela atende aos clientes, ela projeta sonhos e aí ela vai precisar realizar isso com seus parceiros. Como que se dá essa parceria no mercado aqui no Maranhão? Ela é tranquila entre arquitetos e fornecedores, enfim, como é que costuma ocorrer? Olha, hoje nós temos, graças a Deus, assim, uma boa experiência no mercado por parte dos arquitetos, dos designers, decoradores. Nós contamos hoje com profissionais excelentes. E nós nos preparamos, nós como indústria, né, como fornecedor, nós procuramos ao máximo fazer essas parcerias, porque existem criações, gostos muito diversos. Então nós, enquanto indústria, precisamos estar preparados para atender esse profissional, esse arquiteto, designer ou decorador com suas criações, né? Então é muito tranquilo e hoje nós vivemos um momento muito bom em relação a isso no nosso mercado local. E para você, Patrícia, os arquitetos têm hoje um vasto cardápio de fornecedores aqui no Maranhão? Tem. Isso a gente tem de grandes marcas de renome nacional, como aquele marceneiro que nem endereço tem. A gente tem um leque muito grande, né? E o insumo do produto, ele cresceu. Então, por outro lado, o cliente busca um menor preço e a gente tem que ter realmente essa diversidade de fornecedores. Eu transito bem em todos os meios, inclusive há pouco tempo eu estava como lojista. E a gente percebe que tanto tem mercado quanto tem produto. Você tem que saber ler o cliente para oferecer o melhor para ele. Existe projeto, produto e preço para todo cliente. E para toda loja tem o cliente específico para aquele mercado. E aí, aproveitando esse comentário que você acabou de fazer, eu tive a oportunidade de bater um papo agora há pouco, antes do programa, com o Wagner. E aí eu comentei com ele o seguinte: Wagner, hoje a Inova tem um público específico? E ele respondeu, vou até pedir para a gente voltar a esse assunto, Wagner. Ele respondeu que isso já existiu, mas hoje em dia não é mais assim. Me conta um pouco sobre essa evolução, essa mudança gradual. Sim. As empresas precisam sobreviver. E o consumidor, ele perdeu um pouco do poder aquisitivo, né? Ou então redirecionou seus investimentos. E os fornecedores hoje, nós, por exemplo, precisamos atender a uma camada maior. Então, aquele cliente com poder aquisitivo menor, nós temos produtos também, criamos produtos novos para atendê-los. Aquele cliente que é um pouco mais exigente, que quer algo mais elaborado, mais sofisticado, nós também atendemos. Então, nós nos adequamos aos nossos consumidores. Houve uma diversificação dessa cartela de clientes. Sim, sim. E o mesmo aconteceu nos escritórios? Ou ainda existe, por parte de uma parte do público, a ideia de que é caro contratar o arquiteto dos sonhos? Eu acho que com o advento das redes sociais, você tem esse leque muito maior de profissional para cliente, né? Eu tive a oportunidade de atender uma cliente que ela, por rede social, ela tinha os sonhos já determinados. Isso. E ela tinha muito a leitura de um arquiteto específico, né? Ela disse, olha, eu me espelho muito no projeto dela. Eu disse, por que você não chama para fazer seu projeto? Ah, porque é caro. Eu disse, mas você sabe o valor do projeto? A gente não sabe, porque depende muito da situação do projeto, da dificuldade do projeto, do que ele vai abranger, o custo que você vai fazer de projeto. E aqui eu falo como empresária, né? Em todos os lados. Você tem que saber que existe um produto e você pode usufruir dele. Pergunta quanto custa. Não adianta dizer, ah, mas fulano é caro, se você não tem um orçamento dele, né? Às vezes um projeto completo é muito mais barato do que projeto aos pedaços. E esse fazer custo em criações é bem diferente. Mas se o cliente diz para você, eu tenho X para gastar, quanto você me cobra por esse projeto? A linguagem se encurta, os negócios geram muito mais benefícios do que você fazer um projeto sozinho ou pedir para o designer da loja, que eu sei que na Inova tem, para ir lá e fazer seu projeto, sendo que o conhecimento do indivíduo é diferente por um profissional, ele consegue ter a percepção do todo, né? Então,
vale a pena essa negociação, vale a pena essa pergunta, quanto custa o meu projeto? Ou eu tenho tanto, até onde você pode fazer por mim? Precisa sem querer interromper, Wagner, mas precisa partir de algo concreto. Porque você tem um sonho, você precisa saber aonde você quer chegar exatamente. Wagner, por favor. Acabei de falar, é exatamente isso. O consumidor tinha esse medo, mas hoje as informações são muito fáceis. Então, assim, os arquitetos têm esse domínio já. Eles sabem trabalhar um projeto mais econômico, um projeto mais elaborado. É o gosto do cliente, é o consumidor que vai ditar as regras. E o profissional, com certeza, se adequa. Como a indústria também, nós, enquanto fornecedores, nós temos que nos adequarmos a esse consumidor que valoriza seu dinheiro, que não quer um produto comum, mas ele quer um produto que tenha realmente um custo-benefício bom. Então, nós nos adaptamos ao gosto, ao poder aquisitivo desse consumidor. Muito bem, gente. O papo tá maravilhoso, a gente está só aquecendo. Eu vou pedir aqui licença para a gente fazer uma pausa, nossa primeira pausa. Na volta, vamos saber mais sobre as tendências da indústria moveleira no Maranhão e no Brasil. É já já.